Olá, pessoal do Avante, estamos aqui no segundo dia de Ganepão e hoje eu estou aqui com o Dr. Paulo Ribeiro, que dispensa apresentações. Ele falou um pouquinho em uma mesa bastante interessante que a gente teve hoje sobre terapia nutricional do doente crítico, e a palestra do Dr. Paulo foi sobre a intersecção entre drogas vasoativas, perfusão intestinal e nutrição enteral. Dr. Paulo, obrigada pela sua presença, queria que você trouxesse alguns highlights sobre a palestra que você deu hoje. As coisas mais importantes para a gente ressaltar da palestra é assim, a importância da atenção que se tem que dar para um paciente que está com nutrição enteral e está recebendo droga vasoativa ou está numa condição de instabilidade hemodinâmica. Então, eu acho que a instabilidade hemodinâmica é uma coisa que você tem que avaliar do ponto de vista macrohemodinâmico, ou seja, perfusão do paciente, pressão, esse tipo de coisas, mas também em relação à microhemodinâmica, porque às vezes tudo isso está muito bem, a parte de pressão, porque o organismo está compensando, mas a parte da microcirculação está sofrendo, e aí você tem alguns sinais importantes, tipo lactato alto, acidose metabólica, base excess negativo, saturação venosa central de oxigênio baixa, que já indicam para você que a microcirculação não está boa e você precisa ter uma atenção redobrada quando esse paciente for receber, por exemplo, nutrição enteral. E por quê? Porque, na realidade, o intestino é um dos territórios que o organismo rouba fluxo para levar para órgãos prioritários quando ele tem uma situação de fluxo sanguíneo limítrofe. Então, o intestino fica com uma perfusão já diminuída nessas situações, porque é uma maneira de compensar outros órgãos, e quando a dieta entra, ela exige um fluxo esplâncnico intestinal que não existe, porque está desviado para outros órgãos. Então, existe um desequilíbrio entre oferta e demanda, e aí o intestino entra em necrose. Então, na realidade, a gente tem que prestar atenção em alguns sinais importantes em pacientes que estão com droga vasoativa. Primeiro, droga vasoativa em ascensão, não se dá nem nutrição enteral nem parenteral. Sinais de hipoperfusão periférica, não se dá nem parenteral nem enteral. Quando o paciente está com droga vasoativa e a droga está estabilizada, não existe um ponto de corte para o qual você não deva dar nutrição enteral. Você pode dar qualquer quantidade de droga, mas quanto mais alta essa quantidade, mais atenção redobrada você tem que ter em dar nutrição enteral para o paciente. Algumas dicas são usar preferentemente o estômago do que o jejum, usar preferentemente uma dieta semi-elementar do que uma dieta polimérica nesse momento, porque a dieta elementar exige menos, a dieta semi-elementar exige menos consumo de oxigênio do intestino para trabalhar com aquela dieta, e uma observação muito atenta aos sinais e sintomas que vão ser os mesmos que o paciente apresenta numa intolerância por dieta, tipo distensão abdominal, um resíduo gástrico aumentado e piora dos parâmetros de perfusão. Obrigada, Dr. Paulo. Dicas muito valiosas. A gente sabe que 20 a 30% dos pacientes na UTI, eles utilizam droga vasoativa, então é interessante saber, né, realmente como conduzir a terapia nutricional para que seja mais assertiva para esse paciente e traga desfechos mais positivos. Fiquem ligados aqui que a gente vai ter mais e mais novidades. Obrigada.